Capítulo 661 Quebrando o limite. Daqui a pouco, Félix saiu do banheiro depois de tomar um banho rápido para se livrar do cheiro de remédio. Enquanto ele estava lá dentro, ele finalmente percebeu que a mutação de Thor havia desaparecido. Sua pele voltou ao normal sem ter aqueles pequenos buracos que o ajudavam a absorver os raios. Suspiro, se eu puder mantê-lo. Félix sentou-se na cama com um sorriso amargo. Ele realmente não queria perdê-lo para sempre depois de todo o trabalho duro que fez para dominá-lo. O que é pior, no momento em que ele perdesse o controle, ele não seria mais capaz de entrar no modo supersônico. Foi realmente uma combinação incrível com seus reflexos passivos e rápidos como um relâmpago. Um aumenta sua velocidade e o outro aumenta seus reflexos e processo de pensamento, transformando-o em um deus do relâmpago. Se você gravou reflexos rápidos como sua habilidade permanente, é quase certo que você recuperará a mutação. Thor compartilhou. Realmente, as sobrancelhas de Félix ergueram-se de surpresa. Ele sempre presumiu que uma mutação só poderia ser mantida se alguém gravasse uma habilidade que tivesse relação direta com ela. Por exemplo, ele não tinha uma única habilidade relacionada à mutação da cauda. Isso acabou perdendo-o para sempre. No entanto, por ter uma habilidade relacionada aos olhos de Lady Esfinge, ele conseguiu mantê-los para si permanentemente. É por isso que eu disse quase. Thor encolheu os ombros, não é 100% garantido. Então, se eu gravei reflexos rápidos como um raio e não obtive a mutação, estou muito fodido, certo? Sim, ao ouvir isso, Félix sentiu-se num dilema. Se ele permanecesse com seu plano original e apenas gravasse a transmutação do relâmpago, ele perderia 100% sua mutação. No entanto, se ele ousasse arriscar e tentar gravar reflexos extremamente rápidos passivos, ele teria uma chance muito alta de manter a mutação e as vantagens que a acompanham. Citando alguns, ele manteria seu modo supersônico, sua mistura de poções não seria terrivelmente afetada e ele teria uma maneira de absorver o raio de volta ao seu corpo, que poderia ser usado novamente como energia reciclada. Havia realmente muitas vantagens nessa mutação e Félix odiava entregá-las. Foda-se. A transmutação de relâmpago é uma boa habilidade, mas posso fazer isso sozinho depois de alguns anos de trabalho duro. Por outro lado, a mutação desaparecerá para sempre se eu não tentar mantê-la agora. Félix bateu palmas ruidosamente enquanto tomava sua decisão. Ele sabia que se arrependeria muito anos depois, quando finalmente tivesse domínio suficiente na manipulação de raios para se transmutar sem depender de uma habilidade de linhagem. Em um caminho de linhagem, as habilidades não eram os bens mais importantes para ele, mas as mutações permanentes dos primogenitores. Ele prefere arriscar agora do que se arrepender para sempre. Decisão final? Thor perguntou severamente. Sim, por favor, faça isso agora. Félix acenou com a cabeça afirmativamente enquanto se sentava no chão. Como quiser. Thor estalou o dedo casualmente, ajudando Félix a fundir a genética responsável pelos reflexos passivos rápidos como um raio em sua linhagem humana de 1%. Antes que Félix pudesse reagir, ele começou a sentir uma coceira irritante por todo o corpo, como se uma colônia de formigas estivesse pisando em sua pele. Graças a Deus! No entanto, Félix não parecia muito irritado com isso. Em vez disso, ele estava além de alegre, já que podia sentir todos os seus poros se dilatando. Os absorvedores de raios retornaram. Parabéns, garoto. Thor sorriu enquanto olhava para Jormungand. Ele estava claramente zombando dele, dizendo que Félix tinha uma mutação pertencente a ele, enquanto ele não tinha nenhuma de Jormungand. Bem, não poderia ser ajudado. Quando Félix acordou com a linhagem de Jormungand, ele usou apenas 1%. Foi um milagre que ele tivesse sofrido uma mutação no cabelo e nos olhos. Idiota! Jormungand nem se preocupou em responder, apenas lhe mostrou um dedo médio sorrateiro, não querendo que Lady Esfinge visse. Ancião muito apreciado. Encantado, Félix respondeu a Thor enquanto controlava os poros para fechá-los sem problemas. Ele realmente não queria perder essa mutação.
Não depois de tudo que ele passou para controlá-lo adequadamente. No entanto, antes que pudesse absorver a felicidade, Félix sentiu como se seu corpo não lhe pertencesse. Tudo era diferente, desde sua força física, estrutura corporal, aumento repentino de peso, clareza mental, sentidos, capacidade energética e muito mais. Foi uma mudança tão drástica que ele realmente percebeu sem tentar fazer nada. Que diabos? Quanto mais forte eu fiquei! Félix sabia que o aprimoramento da linhagem de Thor aconteceria somente após o término do processo de gravação. Então, ele esperava notar algumas melhorias em sua força, mas esta foi uma nova sensação. Uma sensação que o deixou tão confiante em sua força física atual que ele poderia enfrentar o Flame Bearer. Ansioso, Félix rapidamente se conectou ao UVR e voltou para sua sala particular do UVR, que foi transformada em uma enorme academia de treinamento. Ele caminhou até a máquina responsável por calcular a força física e cerrou os punhos algumas vezes enquanto respirava fundo. No instante em que sentiu que estava pronto, Félix deu um soco no teclado da máquina com toda a força que pôde. Buh! A máquina foi empurrada dezenas de metros para trás como se tivesse sido atingida por uma marreta. Enquanto isso, fumaça subiu da almofada dobrada depois que ela se soltou do soco de Félix. Não pode ser! Félix não conseguia acreditar no que via enquanto olhava para as consequências de seu ataque. Ele sabia que a máquina estava programada para lidar com o soco mais forte registrado por um ser humano. Então, qualquer coisa abaixo dele nem sequer o moveria. Quando Félix ampliou os números vermelhos na tela, ele sentiu seu coração bater mais forte. 69.447 BF. Em total descrença, ele murmurou os resultados calculados de seu soco. Em seu jogo anterior, o soco mais forte de Félix atingiria no máximo 37 kbf. Então, sua força física não apenas melhorou, mas dobrou. Félix ficou estupefato porque sabia que o Origin Bloodliner mais forte da história da raça humana havia atingido o limite de 60 kbf. Isso foi considerado o pico intocável por qualquer humano desde que o Origin Bloodliner invadiu o reino da origem usando apenas as melhores linhagens relacionadas à força física em seu caminho. Félix tinha acabado de cruzar a marca de 70k enquanto ainda era seu terceiro substituto. Se outros humanos soubessem disso, outra onda de choque seria enviada por toda a galáxia. Um jovem de 21 anos era atualmente o ser humano mais forte que já existiu quando se tratava de pura força física. Simplesmente irreal. Félix ainda estava achando difícil compreender um salto tão grande em sua posição. Ele sempre sonhou em chegar a tais alturas, mas nunca imaginou que isso aconteceria tão rapidamente. Eu preciso testar. Ansioso, Félix cerrou os punhos com os olhos inflamados. Queen, faça o mais forte Origin Bloodliner Aidame e coloque-o na maior dificuldade possível. Félix perguntou enquanto estalava os dedos de excitação. Era hora de enfrentar cópias dos humanos mais fortes que já existiram. 20 minutos depois, Félix havia terminado seu teste. Ele podia ser visto parado no centro de dezenas de bonecos de IA quebrados e destruídos enquanto olhava para seu punho em um estupor absoluto. Quem poderia culpá-lo? Esses manequins de IA possuíam o pico de força física de um Origin Bloodliner e foram colocados em extrema dificuldade. No entanto, ele ainda destruiu dezenas deles como se fosse um passeio no parque. Foi agora confirmado que Félix poderia ser considerado o ser humano mais forte que existe quando se tratava de pura força física. Isso é muito estranho. Em sua mente, Félix sempre acreditou que não teria força suficiente para vencê-los até alguns anos depois. Isso ocorre porque os pontos fortes dos Origin Bloodliners variam de um para outro com base em seu caminho de linhagem. Por exemplo, um Origin Bloodliner que usou apenas linhagens raras, épicas desde seu despertar até seu sexto estágio de substituição seria extremamente mais fraco quando comparado a um Origin Bloodliner que usou linhagens de classificação mais alta. É como se a raridade das linhagens fosse a base para um melhor aprimoramento durante o avanço para o Origin Realm.
Naturalmente, essas linhagens também precisavam ser compatíveis entre si, tornando ainda mais difícil para os Origin Bloodliners receberem o melhor aprimoramento possível após sua descoberta. Felix não apenas derrotou aqueles Bloodliners com um caminho de linhagem mais fraco, mas também manequins de IA que tinham uma força equivalente a um Origin Bloodliners com o caminho de linhagem mais forte possível. Como você se sente por estar no topo da pirâmide da sua raça? Asna brincou com um lindo sorriso. Calma agora, pequena Asna. Jormungand disse, ele deveria pensar assim quando derrotou os verdadeiros Origin Bloodliners com suas especialidades. Isso é verdade, Thor concordou, esses manequins de IA podem ser bons, mas nunca serão iguais aos Origin Bloodliners reais, não importa a dificuldade que você os coloque. Você simplesmente não pode ignorar a experiência e as dificuldades pelas quais os verdadeiros Origin Bloodliners passam para atingir seu auge. De fato, Felix acenou com a cabeça firmemente em concordância. Ele pode não ter lidado com Origin Bloodliners com muita frequência, mas Felix entendeu uma coisa. Eles eram verdadeiros monstros a serem temidos não por sua força, mas pela experiência que adquiriram ao longo de suas longas jornadas. Era simplesmente impossível para um humano chegar ao reino da origem sem ser um verdadeiro guerreiro que lutou milhares de batalhas de vida ou morte e sobreviveu a todas elas. Só então suas mentes e estados mentais poderiam ser aperfeiçoados para enfrentar o desafio mais difícil de suas vidas. Devorando 99% da linhagem de 7º nível que corria em suas veias, contando apenas com 1% de sua linhagem humana. Felix nunca subestimaria aqueles Origin Bloodliners apenas por causa de seu estado mental apurado. Fim do capítulo. Capítulo 662 Criaturas Baixas do Vazio. Além disso, Origin Bloodliners tinham suas próprias especialidades e estilo de luta exclusivo apenas para eles. Esses manequins de IA poderiam tentar, tanto quanto possível, copiá-lo, mas Felix sempre encontraria falhas nele e os derrotaria. No momento, tudo o que confirmei é que tenho força física suficiente para explodir até mesmo os Origin Bloodliners. Felix soltou o punho cerrado enquanto falava, mas isso só se atingisse eles. Felix já havia testado seu outro aprimoramento e descobriu que eles não foram afetados pelo seu avanço para a 4ª marca. Isso era de se esperar, já que o sistema Devourer se concentrava puramente na força física. Isso significava que as melhorias em suas defesas mentais, capacidade energética, sentidos e o resto eram boas, mas não tão surpreendentes quanto a atualização de sua força física. Ele poderia até dizer que ainda faltava nesse aspecto quando comparado aos mais fortes Origin Bloodliners do universo. Então, ele ainda não era o humano mais forte. Mas não será muito longe. Felix sorriu, enquanto eu mantiver meu ritmo atual, estarei no ser humano mais forte em pouco tempo. Algumas horas depois, Felix terminou de se ajustar à sua nova força física. Ele agora poderia controlá-lo adequadamente, além de conhecer suas limitações. Ele lutou contra Ia Uefsnero novamente e descobriu que era forte o suficiente para causar hematomas na pele, mas ainda não o suficiente para quebrar suas escamas e cascas. Porém, suas defesas físicas também melhoraram drasticamente, dando-lhe maior resistência às habilidades elementares. Agora, vamos verificar essa mutação. Felix tocou a testa enquanto se sentava no chão. As únicas duas capacidades que ele conhecia até agora eram que seu olho poderia permitir que ele visse através do reino vazio e entrasse nele como o subordinado de Lord Caos. Mas ele ainda não tinha ideia de como fazer isso. Aquele que realmente sabe não estava interessado em se juntar à festa em sua mente neste momento. Lord Caos disse a eles que deixaria um fio na mente de Felix para monitorá-lo. No entanto, ele nunca disse a eles quando exatamente planejava fazer isso. Se ele estivesse escondido no corpo de Felix, Lady Esfinge o teria visto quase imediatamente. Por enquanto, vamos ver com o que posso trabalhar. Felix baixou a bandana em ambos os olhos, libertando o olho vazio. Isso fez seu cabelo cair e cobrir um pouco o olho vazio.
Mas Félix não parecia se importar com isso, já que alguns fios de cabelo não conseguiam impedi-lo de ver o reino vazio. A razão pela qual ele puxou a bandana em vez de removê-la completamente foi porque queria proteger os outros 2 olhos quando não os estivesse usando. Afinal, ele estava olhando para outra dimensão e realmente não tinha ideia do que estava acontecendo no universo material. Rainha, o reino vazio reflete o universo da matéria mesmo na UVR? Félix perguntou. Sim, a rainha aí respondeu, mas não existem criaturas do vazio no reino vazio da UVR, a menos que você queira que a área ao seu redor as tenha. Eu vejo. Félix acenou com a cabeça em compreensão. Ele sabia que Queen não poderia simplesmente inventar merda quando quisesse. Como ela não tinha ideia de como era o reino do vazio e de onde saíam as criaturas do vazio, ela fez isso apenas com os dados que possuía. Os dados de sua propriedade eram muito limitados, já que ninguém na história do universo havia pisado no reino do vazio e retornado inteiro. Ainda assim, era de conhecimento geral que o reino do vazio era tão escuro quanto um buraco negro. Então, Félix ainda não via nada além de escuridão total. Mas, ao contrário da última vez, ele não estava nem um pouco assustado porque sabia que aquela criatura do vazio não surgiria de lugar nenhum. Teste número 1. Félix respirou fundo e pediu, Rainha, por favor, coloque 2 criaturas do vazio de origem inferior a alguns metros de mim. Coloque um deles no universo da matéria e o outro no reino vazio. A rainha aí fez o que lhe foi dito e criou aquelas 2 criaturas do vazio de origem inferior. Ao contrário do subordinado de Lord Caos, que parecia um rabisco de criança, qualquer um que visse aquelas 2 criaturas do vazio saberia que eram monstros dos pesadelos de alguém. Um deles era um casco que chegava a 5 metros de altura. Estranhamente, ele tinha 4 perninhas minúsculas que lembravam as pernas de um querido. Enquanto isso, seu torso era o de um garanhão e sua cabeça estava deformada e sem rosto. O equilíbrio estava em todo lugar. O que o fazia parecer um monstro assustador era a névoa negra que escorria de seus ombros como uma capa. Se alguém olhasse mais de perto, perceberia que seus pezinhos não tocavam o chão. Ele estava levitando. Como poderia algo feito do nada ter propriedades físicas? Por outro lado, a outra criatura do vazio era tão pequena quanto um pardal vermelho. No entanto, ele não tinha asas. Em vez disso, ele estava flutuando no ar como uma pequena massa de energia negra. Este foi o verdadeiro terror das criaturas do vazio. Eles não tinham formas fixas e podiam ser tão grandes quanto um titã ou tão pequenos quanto uma formiga. Havia até versões humanoides de criaturas do vazio que haviam sido avistadas antes nas áreas infestadas. Todos eles eram igualmente perigosos. Enfrentar uma criatura gigante do vazio significava um alvo mais fácil, mas exigiria muito mais energia para dominá-lo. No entanto, os mercenários preferiam encontrá-los do que pequenas criaturas do vazio. Afinal, eles eram quase invisíveis e podiam emboscá-los do nada devido aos seus corpos sem forma. Essas formas e aparências únicas deram origem à teoria de que o reino vazio era o inferno. Todos que morressem com muitos pecados sobre seus ombros renasceriam como uma criatura vazia no reino vazio. Aqueles que fossem bons seriam enviados para o reino espiritual. Naturalmente, essas teorias eram para crentes e não tinham evidências sólidas para apoiá-las. Ainda assim, algumas raças acreditaram neles, como a raça Pandion. É por isso que Félix disse a Asna que ele preferia renascer como uma criatura do vazio depois de explodir sua alma do que entregá-la a dela durante o primeiro encontro. Interessante, Félix coçou o queixo enquanto olhava para as 2 criaturas do vazio. Ele podia vê-los delineados em roxo escuro dentro da escuridão total do reino vazio. A única diferença era que a criatura menor do vazio exibia menos pressão do que a grande criatura do universo matéria. Parece que meus sentidos ainda estão ligados ao universo da matéria, embora eu esteja olhando para o vazio. Félix concluiu a partir dessa ligeira diferença. Isso também respondeu a uma de suas outras perguntas. Porém, Félix ainda precisava ter certeza de que estava certo.
Rainha, por favor, faça com que as duas criaturas do vazio me ataquem uma por uma. Félix perguntou enquanto permanecia indefeso diante daqueles monstros. Você está pronto? Por favor. No momento em que a rainha ouviu a sua confirmação, ela ordenou o ataque a Félix. O primeiro a fazer um movimento foi a criatura do vazio parecida com um cavalo enquanto atacava Félix pelo ar. A parte mais assustadora é que ele não fez absolutamente nenhum barulho ao se aproximar de Félix rapidamente, como se estivesse viajando por um espaço vazio. Fique calmo. Félix teve que lutar contra seus próprios instintos para evitar a colisão. Bum! Embora a criatura do vazio não tivesse forma, sua colisão contra Félix ainda fez um barulho como se dois objetos físicos se chocassem. A criatura do vazio de origem inferior foi recuperada da onda de choque enquanto Félix apenas deu um único passo para trás. Que porra é essa dor? No entanto, Félix foi quem ficou em absoluta agonia ao cair de joelhos enquanto segurava o peito. Pare o teste e me cure. Félix reclamou quase imediatamente ao continuar o teste, não permitindo que a rainha o atacasse com a outra criatura do vazio. Depois que ele recuperou a forma, ele respirou fundo algumas vezes e olhou horrorizado para seu próprio peito nu. Agora você sabe como é ter cada partícula do seu corpo desconstruída da existência. Lady Esfinge riu. Ele tem sorte porque sua resistência elementar foi grandemente aumentada, tornando suas células mais difíceis de serem quebradas pela energia do vazio. Thor riu. Se ele tivesse recebido o ataque meses atrás, ele teria se transformado em nada quase imediatamente. Este foi o poder do elemento vazio. O fogo queima, o gelo congela, o vento corta. Quanto à energia do vazio, ele desconstrói matéria e energia até a última partícula até que apenas o puro nada fique para trás. Nenhum elemento ou lei poderia resistir a ele. Mesmo o material mais resistente do universo, como o Estrucrase, era inútil. Esta era a razão pela qual outros primogenitores temiam e respeitavam Lord Caos como um ancião em vez de um nobre. Eles simplesmente não tinham chance contra ele em batalha quando seu elemento era um contra-ataque absoluto a todos os seus elementos. Fim do capítulo. Capítulo 663 Planeta Inverno. Félix sabia disso o tempo todo e estava pronto para receber o soco da criatura do vazio. Mas ele não esperava que doesse pra caralho. O que é pior, ele percebeu que se não parasse o teste, a energia do vazio em seu peito teria invadido seu corpo lentamente e continuado a lenta mas agonizante desconstrução de suas células. A única maneira de evitá-lo era abrir o peito e remover todas as partes infectadas antes que fosse muito fundo. Ele viu isso acontecendo em vídeos de batalha entre esquadrões de mercenários e matilhas de criaturas do vazio. Só agora ele entendeu e experimentou o horror de ser tocado pela energia do vazio. Esse tipo de energia do vazio não é nada. Jormungand disse, o que você experimentou é o mesmo que um ataque de veneno com potência fraca. Eu esperei isso, Félix disse severamente. Ele sabia que, assim como outros elementos, a energia do vazio também tinha graus. No caso de seu veneno, usar um incentivo normal não faria absolutamente nada contra jogadores como o Efsnero, mesmo que eles o inalassem por 2 horas. No entanto, se ele aumentasse a potência para x20 ou algo assim, seria uma ameaça mortal até mesmo para eles. O mesmo acontecia com seus raios e eletricidade, se ele aumentasse a voltagem, a cor mudaria de branco para dourado assim como sua potência. No caso das criaturas do vazio, os tipos de origem inferior usavam a forma mais fraca de energia do vazio. É por isso que, em vez de passar pelo corpo físico de Félix e excluí-lo no processo, as criaturas do vazio ricochetearam após colidirem com ele. A potência era muito fraca contra a resistência de Félix. No entanto, se uma criatura do vazio de elite ou uma criatura do vazio única fizesse o mesmo, Félix teria perdido o torso instantaneamente. Não é de admirar que apenas os Bloodliners épicos do 5º estágio e acima se atrevam a entrar na guilda do vazio. Félix balançou a cabeça, lidar com esses pesadelos é realmente brincar com a morte.
A pior parte, já que não havia besta do vazio para matar e obter sua linhagem para a integração, ninguém teve a chance de obter resistência ao elemento do vazio. Nem mesmo a forma mais fraca de resistência. No caso de Félix, ele estava a apenas 2% de atingir 15% e desbloquear as duas primeiras passivas. Félix não duvidou nem por um segundo que não iria desbloquear a imunidade nula. Era a única habilidade que ele estava confiante em garantir. Depois de experimentar a agonia infernal de ser atingido pela energia do vazio, ele ficou aliviado por poder desbloqueá-lo. Algumas horas depois, Félix havia saído de sua sala de treinamento após terminar todos os testes possíveis com seu nível de conhecimento. Não havia tantos, honestamente. Ele testou se poderia ser atingido por uma criatura do vazio que reside no reino do vazio enquanto usava seu olho. O resultado foi bastante aliviador, pois a criatura do vazio nem percebeu ele. Como se Félix nem estivesse lá para atacá-lo. Portanto, não há necessidade de se preocupar com emboscadas interdimensionais. Outro teste que ele fez foi para a fadiga ocular. Ele continuou olhando para o reino vazio por mais de 3 horas, mas não se sentia nem um pouco cansado ou mentalmente exausto. Isso implicava que ele não estava desperdiçando energia elementar nem mental para usar a mutação. Ele fez mais alguns testes e concluiu o treinamento do dia. Infelizmente, ele estava mais animado para realmente entrar no reino do vazio usando o olho do vazio. Mas ele absolutamente não tinha ideia de como conseguir isso. Ele tentou quase tudo, mas sem sucesso. Por enquanto, Félix reiniciou sua jornada ao planeta capital do Império Guardião depois de finalmente confirmar a identidade que havia escolhido para a rainha. Ele havia escolhido uma foto sua, mas com algumas modificações no rosto. Agora, qualquer um que o tivesse visto não adivinharia que ele era Félix, dando-lhe tranquilidade para participar dos testes mercenários no planeta cidade. Asterisco. 7 dias depois, o Dark Deviant finalmente entrou na exosfera do planeta capital do Império Guardião. Félix olhou para o planeta pela janela e não pôde deixar de sentir frio só de vê-lo. Isso porque a maior parte do seu território estava coberto de neve com nuvens sombrias por toda parte. Esta foi a razão pela qual o planeta foi chamado de inverno. Todas as suas estações foram frias e frias devido à distância de sua estrela. Para um império rico, seria de supor que colocariam a sua capital no planeta mais quente do seu território para ter uma atmosfera bonita. Infelizmente, o governo do Império Guardião foi governado pelo grande comandante do Exército Galáctico. O exército mais forte da galáxia e os verdadeiros escudos contra as invasões das criaturas do vazio. Ele usou todos os métodos possíveis para fortalecer seus próprios soldados e também demonstrar que o exército não estava cheio de um bando de covardes. É por isso que a capital não era habitada por um único plebeu, já que eles não conseguiam lidar com a atmosfera extremamente fria todos os dias de suas vidas. Isto implicava que apenas os linhadores de sangue residiam neste planeta. Dos servos a pessoa mais bem classificada. Asterisco. Depois de pouco tempo, a nave espacial de Félix atracou em uma das muitas estações de transporte ao redor do planeta. Ele recebeu permissão para acessar o planeta depois que sua nova identidade voltou limpa. Quando ele explicou à administração de segurança de transporte que estava aqui para se juntar ao mercenário do vazio, foi recebido com grandes braços. Especialmente quando sua ficha criminal era impecável. Todos que queriam se juntar à guerra contra as criaturas do vazio eram respeitados no Império Guardião. Além disso, eles tinham mais alguns benefícios, ao contrário de outros visitantes. Como um elevador de espaço pessoal para todos os novos recrutas. Olá, você está planejando se juntar ao exército ou aos mercenários? Um homem de rosto comprido e bigode castanho perguntou educadamente a Félix no momento em que ele se sentou ao lado dele no elevador espacial. Mercenários. Félix respondeu. O homem de rosto comprido lançou a Félix um leve olhar de desgosto antes de olhar em outra direção. A partir daí, ele cuidou da própria vida, sem incomodar nem um pouco Félix.
Parece que ele quer ser soldado. Félix não achou o tratamento do homem nada anormal. Ele já esperava que isso acontecesse, já que os soldados e mercenários sempre tinham assuntos para resolver uns com os outros. Os soldados acreditavam que lutar contra a invasão das criaturas do vazio era um ato patriótico e não deveria ser feito por dinheiro e recompensas. Afinal, eles tinham uma galáxia inteira nas costas para defender. Enquanto isso, os mercenários acreditavam que ser bem pago para combater essas abominações era uma coisa lógica a se fazer. Os soldados também eram pagos pelo seu trabalho, mas era um salário com comissão. Enquanto isso, os mercenários são pagos para realizar missões recompensadoras que foram colocadas pelo próprio exército, pela guilda, esquadrões de alto escalão e outras partes interessadas em criaturas do vazio. Félix não tinha intenção de se envolver nessa briga de cães. No momento em que ele passar no teste, ele estará a caminho de planetas infestados de criaturas do vazio. Em pouco tempo, o elevador espacial alcançou o andar térreo da estação. Félix desembarcou do elevador e caminhou pela área lotada, seguindo uma seta que o apontava para a saída mais próxima. Depois de chegar lá, ele mostrou novamente aos guardas sua identidade falsa aprovada e foi dispensado com um aceno de cabeça. No momento em que Félix saiu da estação, ele se deparou com a cidade mais sombria que já tinha visto em sua vida. Cidade de Kragorn, estou aqui. Félix sorriu enquanto olhava para a cidade distante que foi construída entre as terras congeladas de uma extensão amarga e era verdadeiramente uma demonstração histórica de maravilha. Seu charme era acompanhado pela interminável queda de neve. Esta neve influenciou claramente os projetos arquitetônicos da grande maioria dos edifícios. Eles foram todos construídos com pontas pontiagudas e telhados vedados para permitir que a neve caísse. Havia muitos drones limpando telhados e ruas ocasionalmente para evitar que a neve se acumulasse demais. Os edifícios eram em sua maioria construídos de metal e tinham menos janelas, fazendo com que parecessem fortalezas em vez de arranha-céus. Sua cor cinza apenas aumentava a escuridão da atmosfera. Eu cavo aqui. Félix sorriu agradavelmente enquanto cobria a cabeça com um moletom fofo de algodão e caminhava em direção à rua principal para pegar um táxi. Depois de alcançá-lo, ele caminhou por mais ou menos um minuto antes de encontrar uma estação de táxi. Félix pegou um táxi vazio e disse ao motorista que o levasse ao melhor hotel da cidade. Primeira vez aqui? O motorista perguntou enquanto espiava Félix pelo espelho retrovisor. Sim, Félix respondeu, por um custo extra, posso lhe dar uma lista legítima do que fazer e do que não fazer nesta merda. O motorista ofereceu com um tom sincero. Quanto? 100.000 SC, vou aceitar com 5K. Você está me insultando com tal oferta? Os olhos do motorista pegaram fogo por um segundo, mostrando a Félix que ele era um bloodliner flamejante. 3K SC ou eu vou quebrar suas pernas e pegar com força. Félix sorriu sinceramente enquanto aplicava um pouco de sua pressão espiritual no motorista. Sua pressão espiritual era uma piada comparada com os inquilinos em sua mente, mas na frente deste pobre sangue. Foi mais do que suficiente para enrijecê-lo na cadeira e olhar para Félix com terror absoluto. A pressão espiritual foi tão eficaz contra ele que ele não conseguiu nem abrir a boca e implorar por perdão depois de perceber que mexeu com o passageiro errado hoje. Félix não quis intimidá-lo muito, pois aliviou a pressão ao ver que o motorista havia entendido sua posição. Envie-o por e-mail para mim. Félix disse calmamente enquanto encaminhava sua identidade UVR falsa para o motorista. Agora mesmo, senhor. O motorista não se atreveu mais a brincar com Félix e enviou a lista imediatamente. Ao recebê-lo, Félix olhou para ele por um segundo antes de transferir o pagamento ao motorista. Então, ele se concentrou em ler o que fazer e o que não fazer, sem se preocupar com o motorista que suava muito na testa. Merda, quase fui morto por causa dessa gangue estúpida. Fim do capítulo. Capítulo 664 Cidade de Kragorn. O motorista não era realmente um cara legal tentando ganhar a vida dirigindo aquele táxi de merda. Na verdade, ele fazia parte de uma das pequenas gangues de Kragorn.
Eles atacam principalmente os recém-chegados, verificando primeiro se são ricos ou não. A maneira como fizeram isso foi pedindo-lhes que comprassem a lista por uma enorme quantia de dinheiro. Se eles concordassem num piscar de olhos, o motorista os levaria para um beco vazio e pararia o carro voador. Então, ele agia como se estivesse quebrado e saía para verificar o motor. No momento em que faz isso, ele é atacado por membros de sua gangue e espancado para evitar suspeitas, enquanto o passageiro recebe um tratamento totalmente diferente. Como os membros da gangue sempre se moviam em grupo e eram fortes em seus próprios direitos, os passageiros geralmente cediam às suas condições para evitar serem mortos. Isso porque o assassinato ilegal na cidade era totalmente permitido, desde que não acontecesse em espaço público. Esse tipo de liberdade foi a razão pela qual Félix não foi solicitado a assinar um contrato antes de pisar no planeta. Um contrato que deveria proibir tais atividades criminosas. Alguém poderia pensar que a capital do Império com o exército mais forte do universo teria a ordem mais estrita e o ambiente mais seguro. Infelizmente, esse não foi o caso. A cidade de Kragorn estava repleta de dezenas de gangues formadas por mercenários aposentados, criminosos que se juntaram à guilda dos mercenários, mas desistiram após cumprir a sentença, e recrutas fracassados. Embora o exército pudesse expulsá-los em uma única semana, se quisessem, eles ainda deixavam as gangues para continuarem fazendo seus negócios miseráveis na capital. Antes de pisar na cidade, Félix fez a devida diligência e descobriu tudo o que havia para saber sobre esta cidade terrível. Essa foi a razão pela qual ele sabia que o motorista estava falando sério no momento em que propôs aquele preço. Quanto ao motivo pelo qual o exército deixou a cidade para ser um covil de criminosos, ninguém sabe realmente, exceto o grande comandante que deu a ordem. Porém, Félix leu alguns palpites inteligentes na rede. Sua favorita era que os criminosos estavam lá para filtrar as maçãs boas das ruins. Se alguém fosse estúpido o suficiente para ser roubado ou morto a caminho de se registrar no exército ou nos mercenários, eles não queriam nada dele. Somente aqueles que eram inteligentes, fortes, astutos, observadores e treinados para a batalha eram obrigados a lutar contra essas abominações. O resto estaria apenas desperdiçando recursos e tempo para treinar. Estamos aqui, senhor. O motorista notificou Félix com o rosto voltado para frente, sem ousar encará-lo. Obrigado pela lista. Rachadura. Félix deu um tapinha de leve no ombro do motorista e saiu da cabine. Não se importando com os gritos enrijecidos do motorista, Félix deu grandes passos em direção ao portão principal do hotel. Era guardado por 2 soldados vestindo casacos brancos de inverno e segurando longos rifles de energia prateados. Quando se tratava de segurança dentro de edifícios, ninguém precisava se preocupar com nada. Só porque o exército permitiu ratos em sua cidade, isso não significava que eles eram bem-vindos em suas casas. Então, este é o melhor hotel da cidade. Félix olhou para as paredes cinzentas e os móveis básicos com uma expressão sem palavras, sentindo-se enganado pelo taxista. Porém, depois de perguntar à senhora da recepção, ele percebeu que este era realmente o melhor hotel. Uma suíte, por favor. Félix solicitou ao registrar sua identidade na lista de convidados. Sozinho, a recepcionista sorriu encantadoramente ao perguntar. Sim, aqui está sua chave. A recepcionista entregou-lhe um cartão e acrescentou, brincando, se quiser companhia, diz que o número que está atrás. Vai fazer. Félix respondeu casualmente e caminhou em direção ao elevador. Como diabos você vai? Asna semicerrou os olhos ameaçadoramente enquanto fazia as unhas. Você poderia ter uma palavra a dizer se fosse minha namorada. Félix brincou. Você. Asna ficou com a língua presa mais uma vez. Félix sorriu levemente e entrou no elevador. Quanto ao número do cartão dele, ele não planejava ligar porque sabia que não era para a recepcionista, mas para um negócio de prostitutas que poderia arranjá-lo. A recepcionista era paga pela empresa para fazer essas ofertas a clientes individuais. Era uma prática comum que ele havia experimentado algumas vezes em sua vida anterior.
Naturalmente, o ato em si seria realizado na UVR, a menos que o cliente pagasse a mais pela experiência real. Depois que Félix chegou ao último andar do hotel, ele se registrou na suíte. Ele não ficou nem um pouco surpreso quando viu que o quarto estava tão sem sol quanto a cidade. Aos seus olhos, a suíte era apenas uma versão maior de um quarto de motel. Embora Félix gostasse, já que a higiene era excelente e era uma suíte à prova de som. Esses eram os únicos 2 requisitos com os quais ele se importava. Depois que ele se acomodou na cama, Félix trouxe a lista holográfica novamente. Desta vez, ele começou a ler com atenção. A lista foi dividida entre as pessoas que ele não deveria contrariar e as coisas que ele precisava aproveitar se a oportunidade se apresentasse. Como li na rede, os atuais grandes cachorros da cidade são os 5 principais esquadrões pertencentes aos membros da Assembleia da Guilda do Vazio. Félix já havia gravado em sua mente os nomes desses times e seus logotipos, então se ele se encontrasse com algum membro, ele evitaria bater os dentes. Esses 5 esquadrões mercenários eram The Ring of Phantoms, Unsung Heroes, Exalted Fangs, Blind Scarves e, por último, mas não menos importante, Void Harvesters. Esses eram os únicos esquadrões liderados por mercenários classificados como SS, com a mais alta autoridade no ramo. Félix queria muito evitar se envolver nos assuntos deles e desperdiçar seu precioso tempo. À medida que lia mais abaixo, ele começou a ver alguns novos intel que não encontrou na rede. Loyal Patrons, um esquadrão de classificação B, famoso na cidade por pagar gangues para assediar novos mercenários solitários apenas para aparecer e salvá-los. Félix riu, eles estão realmente tentando de tudo para conseguir bons mercenários para se juntarem aos seus esquadrões. Essa técnica descarada realmente funcionaria com alguns novos recrutas se eles não soubessem do esquema de antemão. Até Félix ignorava o assunto há poucos segundos. Só quando o recruta solitário assinasse um contrato com o time ele perceberia que foi enganado. Enganado no sentido de que ele se juntou a um esquadrão de merda com uma taxa de conclusão de missões de merda. Infelizmente, a maioria dos contratos de esquadrão proíbe os membros de abandonar o esquadrão antes de terminar uma série de missões com o esquadrão. Esta cidade realmente não tem muito respeito pelos mercenários. Félix coçou o queixo enquanto fechava a lista. Ele podia entender que os soldados não se movimentavam contra as gangues para proteger os recém-chegados. Mas permitir o assédio direto a mercenários reais que fazem o seu trabalho. Isso é um pouco de discriminação demais em sua mente. Se um soldado fosse tratado da mesma maneira, os membros da gangue teriam a coluna vertebral removida quase imediatamente. Tanto faz, sou forte o suficiente para ignorar essa merda de qualquer maneira. Félix fechou os olhos e adormeceu. Amanhã seria um grande dia, pois ele iria para a Void Guild para se inscrever. Asterisco 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 asterisco. Na manhã seguinte, às 7 horas da manhã. Félix podia ser visto tomando café da manhã em uma mesa de madeira de aparência comum na sala de estar. Depois que terminou, ele sorriu um baú preto e perguntou, "Você está pronto?" "Vá em frente." Asna respondeu enquanto bocejava. Quando Nimo viu o baú preto, seus olhos brilharam de alegria. No último mês, ele estava sendo alimentado diariamente com energia do vazio por Félix e Asna a partir daqueles baús. Até agora, mais de 30 baús foram consumidos por ele e ainda assim, o ovo já se recusava a chocar. Uau! No momento em que Félix abriu o baú, ele colocou a palma da mão dentro e começou a absorver a energia arroxeada do vazio automaticamente, sem se preocupar em ser ferido por ela. Ele já havia atingido 19% em sua integração, permitindo desbloquear 2 passivas. Um era imunidade ao vazio enquanto o outro era chamado de sentidos dimensionais. A imunidade ao vazio era autoexplicativa quanto aos sentidos dimensionais. Foi uma passiva que permitiu aos sentidos de Félix cruzar dimensões. Ou seja, Félix podia ouvir, sentir, falar com o outro lado sem sequer estar nele. Esta era uma versão diferente da passiva descrita por Lady Sphinx.
Mas Félix não estava reclamando, pois era muito melhor do que apenas sentir flutuações na outra dimensão. Em poucos segundos, o baú foi esvaziado por Asna. Félix fechou e enviou-o de volta para seu cartão espacial. Então, ele vestiu suas roupas de inverno e saiu do quarto. Enquanto isso, Asna purificava a energia e ao mesmo tempo a alimentava com Nimo. Kiki, o pequeno guaxinim ganancioso, continuou rolando no chão em pura euforia. Já se passou muito tempo desde que ele comeu a energia do vazio purificada que existe apenas no núcleo do reino do vazio. Asna continuou alimentando-o continuamente até que ele finalmente parou de rolar e começou a mostrar sinais de cansaço. Asna cortou o fluxo depois de ver que seus lindos olhos estavam fechados. Assim como Félix, ele também tinha uma limitação na ingestão diária, já que Asna enfiava energia purificada em sua garganta, em vez de deixar o ovo banhar-se nela. "Está feito?" Félix perguntou enquanto chamava um táxi na Rua Fria. "Sim, ele está dormindo como um bebê." Asna respondeu. "Quanto ele absorveu desta vez?" 2% a mais que ontem. Suspiro. "Quando terminarmos todos os baús, a energia do vazio que reúne terá a mesma quantidade que um saco de amendoins em seus olhos." As pálpebras de Félix se contraíram com a apatia crescente de Nimo. Fim do capítulo. Capítulo 665. A Guilda Mercenária do Vazio. Félix sabia que seria difícil igualar a quantidade de energia enviada por Lord Cal se ele caçasse apenas criaturas do vazio de origem inferior. Para fazer a diferença, ele precisava caçar criaturas de elite do vazio. Infelizmente, mesmo que quisesse, ele realmente não poderia devido às regras mercenárias. Aqueles abaixo do rank A não poderiam ir para planetas infestados com criaturas de elite do vazio para sua própria segurança. Então, Félix realmente precisava ser um craque nas provas e obter a classificação B. 10 minutos depois, o táxi deixou Félix em frente a um arranha-céu metálico que não era diferente dos que o cercavam. Alto, cinza, sem janelas e com telhado coberto de neve. A única diferença seria o enorme letreiro de neon acima da entrada principal que diz, The Void Mercenary Guild. Abaixo havia outra placa menor que dizia ramo principal da raça humana. A entrada principal estava aberta e desprotegida como um pub. Quando Félix olhou para dentro, percebeu que o andar térreo era de fato um pub com dezenas de mesas espalhadas aleatoriamente. Ao contrário da atmosfera fria e sombria do lado de fora, o pub era animado e quente. Bloodliners de toda a galáxia se reuniram aqui, proporcionando uma experiência única e verdadeiramente diversificada para qualquer um que pisasse no pub. Félix olhou para os muitos mercenários com logotipos diferentes no peito, aproveitando a companhia um do outro. Isso fez com que ele percebesse que a maioria dos mercenários compartilhava uma amizade amigável. Era de se esperar, já que no momento em que alguém se torna mercenário, ele teria que assinar um contrato que o proibisse de agir contra outro mercenário sem motivo justificável. A Guilda do Vazio não era estúpida o suficiente para permitir que mercenários atacassem uns aos outros desenfreadamente. Já era difícil lidar com criaturas do vazio e ninguém queria se preocupar em ser esfaqueado nas costas por outro mercenário. "Você está bloqueando o caminho, novato." De repente, Félix ouviu uma voz rouca atrás dele. Quando ele se virou, viu um homem gigante de barba branca vestindo roupas grossas de couro preto, fazendo-o parecer um urso pardo. "Desculpe por isso." Félix sorriu educadamente para o homem ao entrar no bar barulhento. O barbudo parou de incomodar Félix e foi parar diante de um grande quadro holográfico que mostrava centenas de papéis. Este era um quadro de missão ao vivo que era atualizado a cada segundo, tornando quase difícil para pessoas normais encontrarem o que precisavam. Os papéis vão desaparecendo e em seus lugares reaparecem outros. Isso porque este quadro missionário estava conectado com a pulseira de cada mercenário pertencente a este ramo. Isso lhes permitiu aceitar, rejeitar e completar missões sem a necessidade de retornar à guilda. Desejem-nos sorte, rapazes. O Esquadrão Boomers está realizando uma missão de classificação A, hoje.
Um homem loiro gritou alto enquanto estava em cima de uma mesa segurando uma jarra de vinho. Félix se virou e viu que os mercenários sentados com ele na mesma mesa tentavam arrastar seu traseiro bêbado para baixo. Haha, nós acreditamos em vocês, boomers. Certifique-se de voltar inteiro. Saúde! Os outros mercenários ergueram suas taças no ar, desejando tudo de bom ao esquadrão em sua empreitada. Félix parou de olhar em volta e foi direto para o bar. Com licença, onde posso me inscrever para os testes? Félix perguntou a um dos 3 bartenders, que estava retirando um copo de vidro. A porta à sua esquerda. O barman respondeu sem levantar a cabeça. Obrigado. Félix caminhou pela área lotada perto do bar e chegou à porta mencionada. Quando Félix viu um guarda parado na frente dele, ele o informou: estou aqui para participar dos testes de recrutamento. O guarda avaliou Félix por alguns segundos antes de destrancar a porta para ele. Félix olhou para dentro e viu que a porta dava para um grande salão que já estava lotado com dezenas de Bloodliners. Então, ele entrou sem dizer nada também. À medida que ele se aproximava do salão, os murmúrios dos Bloodliners ficavam mais altos em seus ouvidos, ajudando-o a captar o que diziam com bastante facilidade. Alguém sabe quando o julgamento vai começar? Estou esperando há 3 horas. O teste só começa depois que 100 novos recrutadores forem reunidos. Ainda faltam 10 ou mais. Que regra de merda! Félix abaixou a cabeça sob o capuz e caminhou em direção a um dos assentos vazios no canto. Ele já sabia que tal regra existia, pois as provas eram sempre realizadas em grupo único e não uma a uma. Felizmente, ele chegou em boa hora, pois faltavam apenas mais alguns recrutas. Como foi possível repetir o julgamento depois de mais ou menos um mês? Havia muitos recrutas ainda rondando pela cidade, não planejando sair até que fossem aprovados. Oh, esse é Wolverine, o filho mais novo de Defang. É realmente ele. Deve ser bom ser o principal descendente de um Origin Bloodliner e um dos membros da Assembleia. Félix foi forçado a verificar a situação depois de perceber que uma confusão estava aumentando atrás dele. Ele avistou um jovem negro com um longo penteado trançado e olhos vermelhos ardentes. Ele tinha presas afiadas saindo de seus lábios inferiores e ombros densos e peludos. Ele estava vestindo jeans longos e uma regata branca, parecendo que o frio não tinha nada contra ele. Ele estava fumando um charuto marrom grosso enquanto dava grandes passos em direção à frente do salão com as mãos nos bolsos. Os recrutas abriram caminho sem precisar que ele lhes dissesse nada. Para um novo recruta como eles, seria melhor ficar quieto nos primeiros anos até que conseguissem alguma autoridade e rede dentro da guilda. Era extremamente fácil expulsá-los da guilda se cruzassem com a pessoa errada. Você acha que o pai dele estará assistindo? Provavelmente. Então, é melhor eu trazer meu jogo, nas provas. A maioria dos recrutas começou a se sentir entusiasmada com os testes depois de perceber que um dos 5 grandes cães poderia estar observando-os. Era o sonho de todo mercenário juntar-se aos 5 melhores esquadrões, já que todos os seus membros eram elites e veteranos quando se tratava de lidar com criaturas do vazio. A taxa de conclusão de suas missões foi extremamente maior do que a de outros esquadrões mercenários. A melhor parte é que raramente alguém morre durante suas missões de caça. Para esses novos recrutas, essa sensação de segurança era muito difícil de ignorar. Sua força está mais próxima de uma linhagem do reino de origem, mas ainda não chegou lá. A pureza de sua linhagem deve ser extremamente alta. Félix abaixou a cabeça após sentir a força de Wolverine. Após seu último aprimoramento de linhagem, ele foi capaz de fazer isso facilmente. Porém, ele ainda não conseguia sentir a força dos Bloodliners do reino de origem, já que seus sentidos eram mais aprimorados que os seus. Com base em sua expressão indiferente e arrogância descuidada, ele deve ser como qualquer outro orgulhoso descendente de Origin Bloodliners. Félix estalou a língua. Esperemos que ele fique o mais longe possível de mim. Félix realmente não queria esbofeteá-lo até a morte se Wolverine decidisse assediá-lo. Ele não tinha muita paciência ao lidar com os fracos.
Depois de esperar mais 1 hora, o 100º recruta entrou no salão. Antes que ele pudesse se sentar, o portão do salão foi fechado atrás dele. Então, uma nova porta foi aberta na frente de todos que levava a outro corredor escuro. Afinal, Wolverine bocejou preguiçosamente enquanto se levantava. Ele sacudiu a ponta do charuto pela metade e caminhou em direção ao outro corredor. Os novos recrutas se entreolharam por um segundo antes de segui-lo um por um. Félix juntou-se à multidão e entrou no corredor escuro. Com sua visão noturna, ele pôde ver que o salão estava cheio de muitos pods de realidade virtual colocados um ao lado do outro. Depois que todos entraram, a porta se fechou atrás deles e as luzes foram acesas. Como esperado, os testes serão realizados na UVR. Doce. Não admira que ninguém morra neles. Os recrutas ficaram maravilhados com a escolha da guilda. Quando decidiram participar dos testes, não tinham ideia de como seria. Isso porque todos os recrutas foram obrigados a assinar um acordo de NDA com a guilda para manter os testes do teste para se após saírem. Bem-vindo ao sangue fresco da guilda. Do nada, uma cabeça holográfica gigante e realista emergiu acima de todos. Pertencia a um homem bem apessoado de meia idade. Ele tinha um pequeno bigode preto e sobrancelhas grossas conectadas. Qualquer um que focasse em seus olhos verde-maçã não veria nada além de um esgotamento depressivo, fazendo-os entender que ele havia passado por muita merda. Então, eles mantiveram a conversa para si, não querendo irritá-lo. Por favor, entre nos pods de realidade virtual e me encontre lá. Não tenho muito tempo a perder. Ao ouvir isso, Félix e os outros escolheram o VR pod mais próximo deles e entraram. Em seguida, eles solicitaram o login. Sir Félix, o VR pod foi definido com outro destino. A rainha avisou Félix. Normalmente, se Félix logasse, ele retornaria ao mesmo local em que desconectou. No entanto, esses VR pods iriam registrar todos eles na predestinação. Sem problemas. Ao receber sua confirmação, a rainha aí registrou Félix dentro da UVR. Um segundo depois, Félix abriu os olhos e se viu com outros recrutas em um campo negro aberto. Não havia nenhum indício de forma de vida ao seu redor. Félix olhou para cima e percebeu que o céu estava escuro e hostil. O que é pior, Félix percebeu que o nível de oxigênio era extremamente baixo e que a gravidade era 1/5 da gravidade da Terra. Era quase tão poderoso quanto a gravidade da Lua. Um planeta infestado de criaturas do vazio. Félix franziu as sobrancelhas ao perceber o lugar onde estava. Fim do capítulo. Capítulo 666, Meteoro, Célula Vazia. Ele tinha visto vídeos e imagens de planetas afetados por criaturas do vazio. Todos eles, sem exceção, pareciam desprovidos de vida. Isso porque as criaturas do vazio absorvem todos os elementos e leis ao seu redor. Literalmente, ar, gravidade, terra, plantas, água, umidade, calor e tudo o que faz um planeta parecer quente e habitável. Se Félix tivesse que adivinhar, este planeta estava em seu último estiramento, já que o ar e a gravidade foram um dos últimos elementos absorvidos pelas criaturas do vazio. Alguns de vocês já devem ter adivinhado nossa localização. O mesmo homem de meia idade apareceu na frente de todos e suspirou: esta é uma simulação real do planeta Devorra que foi perdido pelas abominações do vazio na última década. Algumas das expressões dos recrutas tornaram-se odiosas e desagradáveis ao ouvir isso. Quando se tratava de um inimigo comum que todos no universo odeiam, as criaturas do vazio eram o número 1. Adoro as reações, mas vamos ver se você as manterá quando vir isso. O homem de meia idade riu amargamente enquanto estalava o dedo. No momento em que fez isso, o céu ficou cada vez mais escuro, até que os recrutas mal conseguiam se ver. Todos levantaram a cabeça e ficaram assustados com a visão angustiante diante deles. Uma enorme nuvem escura e arroxeada caía em direção a eles como um meteoro. Aqueles com visões melhores não puderam deixar de dar um passo para trás com medo enquanto olhavam para as milhares de criaturas do vazio fundidas como uma grande massa gelatinosa.
Por estarem na OVR, ninguém ficou assustado o suficiente para fugir como um covarde. No entanto, eles ainda estavam aterrorizados com a mera implicação de que isso poderia acontecer na vida real. Assim que o exército de criaturas do vazio chegou a 100 metros acima deles, o homem de meia-idade congelou sua descida. Isso lançou uma enorme sombra acima deles. Ainda assim, o coração de todos estava batendo forte com a imagem de pesadelo daquelas criaturas do vazio. Alguns deles tinham múltiplas cabeças, alguns tinham apenas uma grande boca no pescoço e alguns pareciam ter membros projetando-se dos lados da cabeça. Devido ao seu grande número, eles não poderiam ficar mais assustadores. Chamamos isso de meteoro do vazio ou célula do vazio menor. O homem de meia-idade esclareceu os recrutas. Foi quando as frotas no espaço não conseguiram exterminar uma grande célula vazia no espaço de uma só vez. As células menores que sobreviveram, elas entram na atmosfera do planeta. Nosso trabalho como mercenários é eliminá-los do planeta antes que comecem a causar sérios danos a ele. A maioria dos recrutas sabia disso, pois era de bom senso fazer pesquisas extensas como Félix antes de tentar caçar essas abominações. Mesmo assim, pesquisar era uma coisa, e ver com os próprios olhos era outra. Ninguém perguntou por que as frotas no espaço não podiam simplesmente enviar naves espaciais para cuidar das células dos fugitivos. Porque eles sabiam que no momento em que a célula toca o solo, ela penetra através de sua crosta e se move para o subsolo, absorvendo qualquer coisa que intercepte seu caminho. Como eles se fundiram como uma grande massa gigante, a velocidade deles ao fazê-lo foi extremamente eficiente do que uma única criatura do vazio fazendo isso sozinha. Depois que a célula dos fugitivos mergulhou fundo o suficiente fora dos radares das naves espaciais, eles se dividiram em centenas de partes menores. Então, essas partes se espalham em diferentes direções e emergem em centenas de locais do planeta. Depois de chegarem à superfície, as criaturas do vazio se separam até que a célula deixe de existir. Então, eles começaram seu trabalho de caçar qualquer forma de vida em seu caminho. Animais, feras, árvores, grama. Isso não importava para eles. Como milhares deles foram divididos em centenas de locais, era impossível para o exército usar naves espaciais para eliminá-los, já que precisavam de todos os recursos para combater as células maiores no espaço. Consequentemente, apenas bravos soldados de infantaria e mercenários foram deixados para eliminá-los. Como vários meteoros do vazio caem no planeta de vez em quando, os soldados e mercenários precisavam ser apressados em sua caçada para que o planeta não fosse infestado com muitas criaturas do vazio para lidar, mesmo para eles. Como você parece estar bem informado sobre o que está assinando, vou poupá-lo dos detalhes. O homem de meia-idade cruzou os braços e finalmente se apresentou. Eu sou Willis Mason, mas você pode se referir a mim como Big Willie. Grande Willie, ele não deveria ter vergonha de tal apelido. As pálpebras de Félix se contraíram com o apelido, sentindo que era um pouco impróprio. Mas ele guardou esses pensamentos para si mesmo e ouviu o resto de sua introdução. Tenho servido como mercenário há mais de 200 anos. Já alcancei o status de classificação S, e ainda luto contra essas abominações enquanto falamos. Big Willie semicerrou os olhos perigosamente para eles e disse: lutadores reais que fazem a diferença são sempre necessários na batalha. Até mesmo os 5 líderes classificados como SS estão espalhados em planetas diferentes e comandando seus esquadrões na linha de frente. Sério, isso confundiu muitos recrutas, pois eles acreditavam que os líderes da Assembleia estavam gerenciando assuntos relacionados à guilda, em vez de lutar na linha de frente. Era apenas bom senso ter tal suposição, já que qualquer um que alcançasse uma posição tão elevada iria querer descansar e aproveitar as recompensas do seu trabalho duro. Para se tornar um mercenário classificado como SS, é necessário caçar tantas criaturas do vazio que você nem consegue entender o número. Big Willie riu. Você acha que alguém com tanta coragem e ódio pelas criaturas do vazio vai parar logo depois de alcançar um posto sofisticado? Não, a autoridade que conquistaram é apenas um bônus.
Seu primeiro objetivo é sempre se livrar dessa praga que continua infectando nossa galáxia em ritmo acelerado. Mesmo Demon Blade Wilson, um dos criminosos mais conhecidos do último meio milênio e líder dos Void Harvesters, ainda está aceitando missões sem parar. Por que eles fazem isso? É por ódio, dinheiro, fama e por um motivo desconhecido. Big Willis gritou para eles: ninguém se importa, desde que suas ações resultem na morte dessas abominações. Big Willis olhou para cada um daqueles 100 recrutas, fazendo-os estremecer devido ao seu olhar assustador. Então, ele disse com um tom reprimido: isso se aplica a você também. Eu não dou a mínima para o seu passado ou causa para se juntar aos mercenários, desde que você complete as missões de forma consistente. Estou limpo, sim. Ao ver que todos haviam recebido sua mensagem em alto e bom som, Big Willy bateu palmas e as criaturas do vazio acima deles descongelaram novamente. Não ou, por quê? Barreira solar, pele metálica. Os recrutas ficaram todos assustados enquanto observavam as criaturas do vazio caírem sobre eles como o dia do juízo final. Alguns permitiram que suas emoções os controlassem, fazendo-os mostrar uma cena desagradável para Big Willy, enquanto alguns se fortaleceram e usaram todas as habilidades defensivas que possuíam. Eles sabiam que era inútil, mas preferiam tentar cobrir os olhos e gritar como os outros. Enquanto isso, Félix convocou um escudo de raios ao seu redor, certificando-se de agir como os outros. Afinal, ele possuía imunidade ao vazio, tornando impossível para aquelas criaturas do vazio prejudicá-lo com sua energia. Ele era literalmente um ser imortal quando confrontado com criaturas do vazio, desde que usassem energia do vazio para atacá-lo. Porra, eles realmente nos matarão com criaturas do vazio como teste? Félix estava mais preocupado com isso. Como ele deveria ser excluído pelas criaturas do vazio como os outros quando sua imunidade ao vazio estava sempre ativa? Em vez disso, ele seria transformado em uma pasta pela mera força de uma célula vazia tão gigantesca. Ele pode ser imune à energia do vazio, mas isso simplesmente impossibilitaria que as criaturas do vazio passassem por ele, o que resultaria em uma colisão realmente desagradável. Então, Félix preparou-se para uma morte horrível, ao contrário dos outros recrutas que morreriam sem dor devido à desconstrução quase que instantaneamente. No entanto, nada aconteceu, pois no momento em que as criaturas do vazio tocaram Félix, elas passaram por ele como se fossem fantasmas. Isso dói. O que está acontecendo? Isso não aconteceu apenas com ele, mas com todos os outros em campo. Em poucos segundos, a última criatura do vazio também desapareceu no chão. Parecia que alguns recrutas sabiam o que iria acontecer, pois não pareciam surpresos com a mudança repentina dos acontecimentos. Esses foram provavelmente os repetidores do teste. A célula do vazio vai se dividir em centenas de pacotes menores feitos de pelo menos 5 criaturas do vazio. Não se preocupe, eles permanecerá em um raio de 1000 quilômetros ao nosso redor. Decepcionado com o desempenho desagradável de alguns recrutas, Big Willy balançou a cabeça enquanto convocava centenas de canhões de mão prateada atrás dele. A duração do teste será de 15 dias. Cada um de vocês receberá apenas 3 canhões compressores. Portanto, use-os com sabedoria para caçar o maior número possível. Fim do capítulo. Capítulo 667 Os julgamentos mercenários e... Big Willis acenou com a mão e aqueles canhões compressores prateados foram todos colocados abaixo de seus pés. Félix os transmitiu em seu cartão espacial rapidamente, assim como os outros. Se você não sabe como usá-los, posso mostrar uma demonstração rápida agora. Grande Willis ofereceu. Ninguém levantou a mão para aceitar, pois todos sabiam muito bem como funcionava. Eles praticaram na UVR antes de aplicá-lo nas provas para aumentar suas chances de aprovação. Eles não sabiam se iriam usá-los, mas era apenas bom senso acreditar nisso. Bom, como todos sabem, a classificação mais alta obtida nos testes é B. Big Willy olhou para Wolverine e disse: no entanto, a Assembleia chegou a uma decisão unânime de aumentá-lo para a classificação A.
Você está brincando comigo? Minhas informações estão desatualizadas ou acabamos de ouvir sobre isso. Nossa, duvido que alguém aqui consiga marcar um D, mesmo que tenha tentado o seu melhor. Só não quero falhar de novo. Esta é minha última tentativa. Todos reagiram de maneira diferente à notícia repentina. Alguns pareciam bastante confusos com o ajuste, enquanto outros estavam bastante desinteressados nele. Afinal, o sistema de classificação começa em F e termina em SS. A maioria deles não tinha confiança para obter uma classificação e passar nos testes. Nem mencione atingir a classificação A. Que fofo! Enquanto isso, Félix teve uma reação diferente dos outros, pois estava radiante de alegria com essa notícia divina. Ele concluiu facilmente que a mudança devia ser devida a Wolverine, filho do líder dos Void Harvesters. Seu pai deve ter convencido os outros membros da Assembleia a fazerem esse favor por ele. Provavelmente porque ele estava confiante na capacidade de seu filho de atingir a classificação. Ainda assim, o principal motivo deve ser porque Wolverine não seria capaz de caçar com seu pai logo de cara devido à sua classificação B. Ele precisaria realizar missões para atingir o rank A, e só então poderia se juntar a ele na linha de frente. Esse cara do Wolverine não parece tão ruim, afinal. Félix não deu a mínima para o motivo deles, pois estava feliz por estar aqui para se beneficiar do abuso de autoridade. Como vocês sabem, para serem promovidos ao rank A, vocês precisam caçar centenas de criaturas do vazio de origem inferior e 10 elites. Big Willy mencionou. No entanto, como vocês têm apenas 15 dias e 3 compressores, esse requisito será reduzido pela metade. Ninguém pareceu surpreso com isso, pois sabiam que os requisitos normais para promoção externa não se aplicavam no julgamento devido às limitações impostas. Isso se aplica a todas as categorias. Assim como houve uma promoção, também houve um rebaixamento. Para passar nos testes era necessário caçar criaturas do vazio suficientes para garantir uma classificação e, se ele conseguisse obter sua identificação de mercenário, mas não conseguisse terminar as missões aceitas a tempo, ele seria rebaixado continuamente até alcançar o infame posto F. Foi extremamente fácil ser rebaixado para o rank F, já que as criaturas do vazio do lado de fora não se comportaram da mesma forma que nos testes. Além disso, por estar em um time e estar apenas começando, os elementos emocionais e mentais atrapalham o desempenho de quase todo novato. Se seus erros não lhes custassem a vida, isso definitivamente lhes custaria a missão. Já que ninguém parece estar reclamando, assine este contrato e vá embora. Big Willy encaminhou um contrato para todos eles e então quebrou em partículas de luz, deixando-os por conta própria. Finalmente é hora de caçar. Wolverine estalou os ombros com indiferença e saltou sobre os 4. Então, ele se transformou em um lobo semi-escuro com uma tatuagem de lua na testa e correu como o vento para o norte. No instante em que Félix viu isso, ele se virou e correu na direção oposta sem usar o modo supersônico. Ele permitiu que Wolverine escolhesse seu destino primeiro para não encontrá-lo nos testes. Como a gravidade não era tão poderosa, Félix lutou um pouco no início para ajustar sua força de corrida. Em vez de correr no chão, ele saltava dezenas de metros no ar a cada passo. Félix não gostava de não ter controle de seus movimentos. Então, ele fez questão de diminuir sua força pouco a pouco até que finalmente conseguiu evitar ser lançado no ar. Que diabos? Eu posso entender Wolverine decidindo seguir carreira solo, mas e ele? TSK, ele voltará implorando por um esquadrão depois de enfrentar um único bando. Suas ações surpreenderam os recrutas, pois eles não esperavam que Félix escolhesse jogar sozinho também. Estar sozinho certamente tinha suas vantagens de sempre ter o último ataque contra as criaturas do vazio. Mas não valeu a pena devido aos muitos riscos envolvidos. Aos olhos deles, era a coisa mais idiota de se fazer, porque criaturas do vazio podiam surgir durante o sono de qualquer lugar devido à sua natureza informe e variedade de tamanhos.
Quem poderia se defender contra uma pequena criatura do vazio semelhante a um verme à noite sem ter patrulhas vigiando? Mesmo um mercenário classificado como S preferia se mover em grupo. Idiota, ele morreria na primeira semana. Quem quer festejar comigo? Eu sou um Bloodliner de fogo do 5º estágio. Estou interessado. Os recrutas ignoraram Félix e se concentraram em criar seus próprios esquadrões o mais rápido possível. 15 dias não foram nada quando eles receberam um raio de 1 km para procurar criaturas do vazio. Então, no momento em que um time composto por 5 é criado, eles saem quase imediatamente. Ninguém queria entrar mais em um time porque não havia nenhuma regra que os impedisse de trair uns aos outros. Como apenas o golpe mortal contra a criatura do vazio contava, era provável que houvesse algum calor aumentando dentro dos esquadrões com o passar dos dias. Enquanto isso, Félix lia o contrato com atenção enquanto continuava a correr em um ritmo administrável. Então, aliados permitidos, matança permitida, apenas 3 compressores são permitidos, consertá-los também é permitido, e podemos usar todo o nosso estoque de pedras energéticas. Félix resumiu os termos destacados do contrato e assinou imediatamente após não encontrar problemas. Naturalmente, também era um contrato de NDA que o proibia de expor a qualquer pessoa qualquer coisa que vivenciasse no julgamento. Se eu quiser vencer as provas, preciso continuar me movendo e evitar fazer mais pausas do que o necessário. Félix entendeu que caçar 50 criaturas do vazio de origem inferior e 5 criaturas do vazio de elite seria muito difícil em tão curto período de tempo. Ele precisava estar sempre em movimento para poder encontrar o maior número possível de matilhas. Porém, ele não estava tão desesperado para confiar na sorte. Ainda bem que eu tenho meu olho vazio. Félix sorriu levemente e abaixou a bandana para cobrir os 2 olhos e expor o olho vazio. Ele não se importava se alguém o visse, já que ninguém presumiria que pertencia a um primogenitor logo de cara. Félix continuou correndo enquanto olhava ao redor com cuidado. Ele se concentrou principalmente embaixo, já que as criaturas do vazio ainda deveriam estar viajando no subsolo. Após 10 minutos de troca de visões, Félix finalmente conseguiu localizar um bando de criaturas do vazio viajando 2 quilômetros abaixo de seus pés. Eles estavam todos delineados em roxo, fazendo com que se destacassem como um polegar machucado no reino vazio. Ele contou pelo menos 10 deles. Que comece a caçada. Félix lambeu os lábios e aumentou a velocidade. Ele sabia que deveria ser perseguido por alguns esquadrões, já que eles também gostariam de evitar o encontro com Wolverine para evitar consequências com ele. Isto limitaria as direções escolhidas na vasta extensão vazia. Já que matar era permitido, eles realmente deveriam ter seguido Wolverine em vez de Félix. Neste julgamento, as criaturas do vazio não eram o predador máximo. Era ele, em um enorme planeta escarlate que parecia uma estrela ardente vista de longe, centenas de frotas estavam atracadas em estações espaciais ao redor do planeta. Apenas alguns deles estavam de prontidão enquanto orbitavam o planeta. Enquanto isso, dentro de uma base estacionada no subsolo para evitar o calor escaldante, um homem negro idoso com barba grisalha e couro cabeludo careca e enrugado estava sentado em frente a uma tela holográfica. Embora ele parecesse velho, seu corpo era firme como uma pedra. O que havia de único nele eram suas presas, garras afiadas, 3 caudas brancas leitosas e, por último, uma tatuagem lunar na testa. Assim como os plebeus, ele não estava liberando nenhum tipo de pressão. Ele poderia ser totalmente ignorado por qualquer linhagem de sangue que passasse por ele, pois eles o confundiriam com um plebeu. Ele estava observando a tela que exibia Wolverine de perto. Eles quase se pareciam se não fosse por Wolverine estar em uma semi-transformação. Eu te ensinei tudo. Não me envergonhe, filho. Fim do capítulo. Capítulo 668 Os julgamentos mercenários e eu te ensinei tudo. Não me envergonhe, filho. O Fang desejou ao observar seu filho mais novo, Wolverine, dando grandes passos nos 4 enquanto examinava o chão com olhos brancos brilhantes.
Então, ele se virou e se deparou com 6 indivíduos vestindo roupas leves enquanto olhavam para ele em silêncio. Todos eles tinham a mesma tatuagem lunar na testa e compartilhavam as mesmas características de Defang. Era natural, pois todos eram filhos dele. Era de conhecimento geral que os 5 principais esquadrões eram governados pelas famílias dos 5 líderes, em vez de linhadores de sangue aleatórios. Isso porque os descendentes diretos dos Bloodliners de origem eram mais fortes do que os Bloodliners de pico do 6º estágio, independentemente da linhagem usada em sua jornada. Se eles recebessem uma posição, estariam entre o Origin Realm e o 6º estágio de substituição. Naturalmente, somente aqueles com alta pureza de linhagem possuiriam tal tipo de força. Aqueles com pureza extremamente baixa ficariam com apenas 2 opções. Permaneçam como descendentes ou abracem o sistema de integração de linhagem como outros humanos. Atualizar? O Fang perguntou serenamente. A megacélula ainda está se aproximando em seu ritmo normal. Com base nos cálculos da rainha, ela chegaria ao planeta em 16 dias ou mais. Um homem esculpido de meia-idade revelou-se com um tom severo. Entendo. Pequena Fei, comece a postar missões no quadro para recrutar outros esquadrões. O planeta é grande demais para ser inteiramente coberto pelas frotas. O Fang ordenou enquanto olhava para uma mulher madura e atraente com batons vermelhos e orelhas brancas peludas no topo da cabeça. É isso, pai. Fei acenou com a cabeça e começou a elaborar missões. Como o esquadrão Exalted Fangs era quem publicava as missões, isso significava apenas que as recompensas viriam de seus próprios bolsos. No entanto, ninguém parecia questionar a decisão do pai. Certifique-se de adicionar uma recompensa final ao maior contribuidor nesta invasão para que todos se sintam bastante motivados para ir além por nós. Entendido. Precisamos de toda a ajuda possível para defender este planeta. Defang enfatizou, se falhássemos aqui também, as criaturas do vazio continuariam obtendo mais terreno livre dentro do Império. Vocês sabem que o território atrás de nós pertence principalmente à nossa família. O Fang semicerrou os olhos perigosamente, então, certifique-se de contratar apenas os melhores dos melhores. Sim, pai. O Fang olhou para um jovem arrojado e ordenou, Roman, quero que você lide com o General Azetek. Faça o que for preciso para conseguir mais algumas frotas para nós. Nele. Ao ouvir isso, o Fang se virou e voltou a observar Wolverine. Quando ele viu que seu filho estava se aproximando de um bando de criaturas do vazio, ele acenou com a mão para os filhos, vocês estão todos dispensados. Viva a presa! Todos gritaram em harmonia e saíram da sala de reuniões um por um. No momento em que a porta se fechou atrás deles, Defang ligou o volume do riacho. Ninguém estava fazendo comentários, mas as salas de bate-papo estavam abertas para todos os mercenários assistirem aos julgamentos. Afinal, todos queriam ser os primeiros a colher algumas novas maçãs boas para seus esquadrões. O Fang entrou em uma sala de grupo de vídeo designada apenas para os membros da Assembleia e viu que 3 deles já estavam em uma discussão acalorada sobre um recruta que não era seu filho. O que vocês estão falando? O Fang perguntou intrigado. Fang, verifique o recruta número 90. Ele acabou de destruir 2 maços em 1 hora sozinho. O Infraid Pruefer revelou com olhos brilhantes. Para um velho monstro, ele parecia um garoto com seu extravagante penteado moicano vermelho e piercings por todo o rosto. Este era o líder do esquadrão, Unsung Heroes. Um Origin Bloodliner que era conhecido por sua personalidade descontraída e alegre em público. Mas contra criaturas do vazio, ele era a encarnação do diabo. Sua conquista mais famosa foi salvar sozinho uma base militar inteira de 10 matilhas de criaturas do vazio. Ele fez isso sozinho? O julgamento acabou de começar. O Fang exclamou. Ele teria acreditado se fosse um partido que conseguisse isso. Mas sozinho? Ele estava realmente cético. Afinal, os bandos eram formados por uma elite e 9 criaturas do vazio de origem inferior. Um único toque deles e qualquer recruta seria obrigado a se prejudicar. Se alguém estivesse sozinho, isso significava que seria forçado a fugir.
Mais importante ainda, a única maneira de matar criaturas do vazio era subjugá-las com ataques elementais explosivos. O Fang sabia que as criaturas de elite do vazio sempre tinham o tamanho de um prédio, se não maiores. Era quase impossível para um único recruta novo explodi-los com um único ataque explosivo, mesmo que usasse o canhão compressor. Apenas os descendentes principais e os Bloodliners do reino de origem tinham tais poderes e capacidade elementar para conseguir isso. É por isso que ele não estava preocupado com o fato de seu filho ficar sozinho contra matilhas de criaturas do vazio. É real, verifique os replays. Uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos ondulados e brilhantes e uma tatuagem de chamas nas bochechas expressou-se com serenidade. Se você diz, o Fang sabia que Amaru não era conhecido por ter senso de humor ou besteira como o Infraid. Então, ele se mostrou cético e pediu à rainha que lhe mostrasse as gravações anteriores do recruta N90 ao lado. Olhe e veja, o rosto de Félix estava estampado na tela enquanto ele permanecia imóvel com as mãos no bolso. Ele estava olhando para baixo enquanto a bandana cobria seus olhos da verdade. O Fang olhou para o olho vazio de Félix por uma fração de segundo e sentiu arrepios subindo por sua espinha. Ele não sabia por que seus instintos de sobrevivência apurados reagiram ao olho vazio e ele não teve tempo para pensar muito sobre isso. Uau! Félix usou metade de sua força para se impulsionar para o céu enquanto lançava os 3 compressores de uma só vez. Ele os manteve flutuando acima de sua cabeça usando cordas de eletromagnetismo presas aos dedos. No momento em que Félix atingiu sua velocidade máxima, ele manifestou 3 pilares pontiagudos dourados e os enfiou dentro dos 3 compressores. Os compressores fizeram sua mágica e comprimiram as habilidades o máximo que puderam dentro deles. Pip pip pip. No instante em que Félix disparou o alarme dos compressores, ele apontou para o chão e disparou todos juntos enquanto caía. Bum 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 bum. Ele cronometrou seu ataque tão bem que, no momento em que as criaturas do vazio de elite do tamanho de uma baleia emergiram do solo, foram confrontadas com 3 gigantescos raios laser comprimidos dourados. Ainda assim, a criatura de elite do vazio não era um inimigo fácil de derrubar enquanto tentava engolir a energia elétrica dos 3 pilares. Surpreendentemente, os 3 pilares começaram a ficar um pouco mais escuros. A pior parte é que as outras criaturas do vazio de origem inferior começaram a se fundir com a criatura de elite do vazio para fortalecer seu processo de absorção. Eles fizeram isso automaticamente, como se tivessem sido programados para proteger a criatura de elite do vazio a todo custo. Não é poder suficiente. Antes que Defang pudesse terminar sua frase, Félix estalou o dedo casualmente no momento em que viu que a fusão havia terminado. Seu estalar de dedos surpreendeu Defang, pois ele não conseguia acreditar no que acabara de testemunhar. Os 3 pilares dourados explodiram todos ao mesmo tempo, estourando a boca da criatura do vazio de elite em mechas arroxeadas, assim como o resto de seu corpo. Como as outras 9 criaturas do vazio de origem inferior foram fundidas com ele, elas acabaram sofrendo o mesmo resultado. Uma obliteração absoluta. Baque. Depois de ser retardado pela explosão da onda de choque, Félix pousou no fundo do poço sem problemas. Então, ele levantou sua bandana e pulou para fora do enorme buraco deixado pela explosão. Ele teve sorte de não cair no túnel deixado pelo pacote vazio. Sem se preocupar em verificar se alguma criatura do vazio sobreviveu, ele correu através da fumaça, continuando sua missão de caça. Maravilhoso! O Fang ainda ficou sem palavras com toda a sequência da batalha de Félix, não ousando acreditar que um novato conseguiu derrubar um bando inteiro com um único ataque. Só agora ele percebeu que o Infraid não estava exagerando nem um pouco quando disse que Félix havia destruído as criaturas do vazio. Quando Defang olhou para o riacho de seu filho, o método de Félix para matar as criaturas do vazio foi enfatizado ainda mais como o melhor. Wolverine pode ser visto se saindo bem contra o bando de criaturas do vazio, pois fazia exatamente o que seu pai lhe ensinou. Use suas habilidades de linhagem em todo o seu potencial, livrando-se primeiro das criaturas do vazio de origem inferior e depois concentrando-se na de elite.
Se não fosse pelo desempenho de Félix, Defang já teria começado a se gabar discretamente para os outros membros da Assembleia sobre seu filho. Você terminou de assistir. Ele está aceso, certo? O Infraid riu com entusiasmo ao expressar: eu confio nesse novato em meu time. É melhor vocês, velhos, não brigarem comigo. Fim do capítulo. Capítulo 669 Os julgamentos mercenários e Gibbs. Nós nem sabemos a identidade dele. Tobias Riddle disse enquanto mostrava a identidade falsa de Félix. Ele era o líder do Ring of Phantoms, o atual esquadrão mais forte da guilda devido a ter 2 Origin Bloodliners em suas fileiras. Então, ele foi tratado de forma bem diferente, mesmo dentro da assembleia da guilda. Toby está certo. Amaru franziu as sobrancelhas finas e disse: o nome dele é Lancelot Kelly e nunca ouvi falar de um Bloodliner Origin com esse sobrenome na galáxia. Então, ou ele não é descendente de um Bloodliner Origin conhecido ou está usando um falso identidade. O Fang e Tobias acenaram com a cabeça em concordância. Eles não eram tolos em confiar cegamente na identidade falsa de Félix, já que era sabido que era possível alterá-la usando desejos da plataforma SG. Como o sobrenome era totalmente desconhecido, era de se esperar que Félix fosse examinado minuciosamente por aqueles velhos monstros. Você esqueceu outra possibilidade. O Infraid cruzou os braços ao proclamar: com sua força demonstrada e capacidade elementar, ele pode ser um Origin Bloodliner que surgiu recentemente ou simplesmente um velho bastardo que se recusou a compartilhar sua descoberta com o público. Os outros 3 levantaram uma sobrancelha surpresos com sua afirmação ousada, mas não negaram abertamente. Afinal, não era como se todos os Origin Bloodliner da galáxia desejassem publicidade. Houve muitos que se esconderam na sombra sem que ninguém soubesse deles. Se é assim, então ele realmente deveria desprezar as criaturas do vazio para vir voluntariamente para esta merda. O Fang disse enquanto esfregava a barba. Os outros apoiaram sua afirmação. Ao contrário de Félix, eles se juntaram à guilda há milhares de anos, quando eram jovens e estavam apenas no 5º estágio de substituição. Alguns deles fizeram isso por dinheiro, alguns por fama, alguns por ódio e alguns para se preparar para romper o reino de origem. Seja o que for, todos eles sofreram dificuldades. Por causa dessas constantes batalhas de morte ou vida, eles conseguiram aprimorar seu estado mental o suficiente para ter sucesso em seu avanço. Agora, eles eram um dos Origin Bloodliners mais fortes do universo, mas ainda estavam presos nesta merda de império. Por quê? Porque seus territórios estavam ligados a ele. Territórios que eles conquistaram com suas conquistas na guerra contra o Reino Vazio. Esses territórios estavam extremamente próximos da maioria dos portais vazios do Império. Então, tornou-se seu dever de vida lutar contra as criaturas do vazio até a morte, mesmo que sua motivação já tivesse sido minada. Ou isso ou eles desistem de seus territórios e os deixam à mercê do exército. Com base em suas constantes derrotas recentes contra as invasões do vazio, eles sabiam que seus territórios seriam submetidos às criaturas do vazio em alguns séculos. Nenhum deles queria desistir desses territórios depois de tudo o que fizeram para prosperar. Foi seu legado e herança. O grande comandante anterior foi astuto ao usar o território de seu império como recompensa por grandes conquistas. Neste universo, ninguém rejeitaria receber 1 ou 2 sistemas solares, mesmo que fossem habitáveis. Apenas os recursos extraídos desses planetas eram suficientes para garantir a vida financeira de qualquer pessoa. Para aqueles mercenários gananciosos, foi a maior recompensa de todas. Somente depois de ficarem mais velhos e cansados de suas lutas contra as criaturas do vazio é que eles perceberiam que seu território os estava impedindo de deixar o Império. Dê e vá embora ou permaneça leal à causa para todo o sempre. Mesmo após a sua morte, as gerações futuras seriam forçadas a defendê-lo também. Então, quando Big Willie disse aos recrutas que os membros da Assembleia estavam sempre brigando por causa do ódio, foi só um monte de besteira. Neste momento, eles simplesmente não tinham mais escolha.
Honestamente, não me importo com sua identidade ou motivo para se juntar aos mercenários com sua força. Winfried disse, enquanto ele tiver como alvo criaturas do vazio, então ele seria uma ótima adição ao meu time. Seu esquadrão? Amaru riu, duvido que ele preste atenção nisso com sua atitude frívola em relação à guerra. Seu esquadrão tem a menor taxa de eliminação quando comparado aos nossos esquadrões. Winfried encolheu os ombros e disse, e daí? Pelo menos sou tranquilo e não vou jogar meu peso sobre ele como vocês. Quando ele perceber que o estou tratando como um igual em vez de um subordinado, ele escolherá eu em um piscar de olhos por você. Posso dizer, fique fora disso, Fang. Tanto Winfried quanto Amaru olharam para ele. Você tem seu filho esperando para ser recrutado, então concentre-se nele. Bem, isso não é justo. Tenho todo o direito de recrutar Lancelot também. Enquanto os três discutiam, Tobias apenas observava Félix correndo em uma direção específica. Há outro bando a 1 quilômetro dele, abaixo do solo. Tobias intitulou sua cabeça confuso, como ele está indo direto para isso? Este é o terceiro pacote em menos de 2 horas. Ele estava mais curioso com a sorte de Félix em encontrar pacotes vazios. Ele entendeu que localizar pacotes vazios geralmente exigia visões relacionadas à flutuação de energia ou algo como sentido sísmico. Isso porque onde quer que as criaturas do vazio vão, eles deixam flutuações de energia devido à absorção constante dos elementos. Por outro lado, o sentido sísmico permitiu sentir os calores acontecendo nas profundezas do solo. Se usado corretamente, pode-se adivinhar os locais das criaturas do vazio seguindo as vibrações. Afinal, as criaturas do vazio não poderiam viajar abaixo do solo sem deixar túneis atrás delas. Não era como se fossem fantasmas que pudessem atravessar objetos físicos. Se os Bloodliners não os tivessem, então eles só poderiam confiar em dispositivos usados para sentir flutuações de energia. Normalmente, eles não eram tão confiáveis e sua distância sensorial era bem curta. Até agora, Tobias havia notado pelos replays de Félix que ele realmente avistou criaturas do vazio em locais a quilômetros de distância de sua posição. Ele nunca usou um dispositivo para fazer isso. Deve ser o olho na testa dele. Ele concluiu com um olhar curioso enquanto olhava para o olho vazio exposto de Félix. A primeira vez que o viu, sentiu uma sensação de familiaridade. Mas ele não reconheceu de onde. Rainha, por favor, faça um diagnóstico neste olho e me diga a qual animal ele pertence. Ele pediu calma. A rainha aí fez o que lhe foi dito e examinou o olho com seus dados para ver se encontrou uma correspondência. Exame concluído. Queen revelou, em termos de forma e aparência, há mais de 100 combinações. Então ela mostrou a ele uma lista com todos os animais que tinham os mesmos olhos. Eles eram de diferentes níveis e raridades. Depois de passar alguns minutos examinando a lista, Tobias balançou a cabeça e fechou a lista. Nenhum deles tem o olho na testa. Como Félix tinha a mutação na testa, esperava-se que a fera da qual ele herdou a tivesse no mesmo lugar também. Interessante, então, ele está usando a linhagem de uma fera desconhecida. Tobias pensou consigo mesmo, eu deveria perguntar a ele sobre isso quando nos encontrarmos. Se a besta tiver uma habilidade tão incrível de localizar criaturas do vazio, seria realmente um grande trunfo para futuros soldados e mercenários. Tudo bem, cale a boca, faremos isso da maneira normal. Amaru massediou seus olhos cansados enquanto dizia, enviaremos a ele um convite para uma entrevista assim como fazemos com os outros. Não há brincadeiras obscuras por trás das sombras. Fang proclamou, deixe a decisão para ele, sem intervenção. Acordado, Winfried fez um sinal de positivo com o polegar. E você, Tobias? Amaru perguntou. O que você decidir. Tobias acenou com a mão casualmente enquanto mantinha os olhos fixos em Félix. Bom, só falta Wilson. Fang perguntou, a propósito, onde ele está? Por que ele não está assistindo aos julgamentos? Quem sabe o que se passa na mente daquele lunático? Winfried encolheu os ombros.
Tanto faz, apenas encaminhe nossa decisão para ele. Ele não pode recusar de qualquer maneira. Ao ouvir isso, os outros só puderam abandonar o assunto. Eles sabiam que nada de útil resultaria de falar sobre aquele maníaco. Bum bum, bum, lá vai ele de novo. O Infraide sorriu ao ver Félix usar a mesma estratégia para derrubar outro pacote vazio. Ele não precisava ser criativo ou mudar isso, já que as criaturas do vazio não eram tão inteligentes. Eles atacam qualquer forma de vida próxima sem se preocupar com mais nada. Claque. TSK, que qualidade de merda. Félix estalou a língua enquanto jogava fora um compressor quebrado. Se o núcleo de cristal não explodisse, ele poderia facilmente ter consertado o compressor usando seu eletromagnetismo. Agora, ele ficou com apenas 2 canhões compressores e precisava evitar empurrá-los ao limite para não ficar sem assistência. Foi nisso que os membros da Assembleia e os outros espectadores acreditaram quando viram Félix transportar os outros 2 compressores da sua pulseira. Mas na realidade, eles não tinham ideia de que Félix ainda não havia acessado o tanque de emergência de Asna. Ele pode não ser capaz de usá-lo nos jogos, mas poderia usá-lo como quisesse na vida real. Fim do capítulo. Capítulo 670 Conselho Missionário. 13 dias depois, Félix podia ser visto sentado acima de uma pedra no meio do nada, mastigando uma maçã enquanto olhava para uma tela holográfica. Bom, eu matei 5 matilhas agora. Félix deu uma grande mordida ao pensar, atingiu o requisito para obter uma classificação A na guilda. Com sua força atual, olho vazio e um pouco de sorte, ele conseguiu isso sem problemas. Especialmente quando ele não precisava mais temer ser tocado pela energia do vazio devido à sua imunidade. Hora de pular, Félix decidiu enquanto jogava fora os restos da maçã. Ele não tinha intenção de continuar sua caçada quando já havia alcançado seu alvo. Ele não sabia o que estava acontecendo lá fora, mas tinha quase certeza de que havia levantado alguns pontos de exclamação. Ele estava certo sobre essa parte, já que as salas de bate-papo do stream estavam discutindo-o detalhadamente. De onde diabos veio essa aberração? Ele faz os testes parecerem fáceis pra caralho. Olhe para os outros. Mais de 40 recrutas já morreram e os sobreviventes ainda estão faltando algumas mortes para garantir a classificação, e... Maan, ele provavelmente se juntará a um dos 5 grandes times. Eu realmente gostaria de recrutar um decente pelo menos uma vez. Ele pode até começar seu próprio time, quem sabe? Os olheiros de outros times importantes não puderam deixar de expressar sua decepção no bate-papo sobre o recrutamento de Félix. Aos olhos deles, já estava claro que ele se juntaria a um dos 5 grandes times ou iniciaria seu próprio time. Assim como os membros da Assembleia, nenhum desses mercenários realmente se importava com a identidade de Félix. Eles estavam curiosos, mas não excessivamente. Como Félix mostrou força, capacidade de energia e, por último, mais de 8 habilidades elétricas únicas e ativas, eles já tinham certeza de sua identidade como Origin Bloodliner. Afinal, a maioria dos Origin Bloodliners possui pelo menos 7 habilidades ativas únicas e 5 passivas, dependendo da habilidade que eles gravaram em sua linhagem humana de 1%. Alguns Origin Bloodliners preferem gravar apenas habilidades ativas, tornando os possuidores de 9 habilidades ativas únicas e 3 passivas no reino de origem. Tudo dependia da preferência do Bloodliner e do seu estilo de luta. Rainha, eu quero ir embora. Félix solicitou. Você está certo? No momento em que você sair, seu resultado será finalizado. Rainha aí estressada. Sim, Félix confirmou. Estava escrito nos termos do contrato que o recruta tinha a liberdade de desistir quando quisesse. Porém, os resultados finais seriam marcados e imutáveis. Se alguém tivesse caçado criaturas do vazio suficientes para passar nos testes, mas não finalizasse seus resultados, eles seriam considerados desperdiçados. A maioria dos novos recrutas ambiciosos utiliza este sistema em seu benefício se não obtiverem um resultado que os agrade. Em vez de se contentarem com uma classificação inferior,
eles preferem desperdiçar os resultados atuais e tentar novamente depois de um mês, na esperança de obter uma pontuação melhor. Félix estava planejando fazer isso se não conseguisse passar nos testes. SHSSHSH. A fumaça saiu do VR Pod quando Félix abriu a porta de vidro. Ele esticou os membros preguiçosamente enquanto olhava para os outros VR Pods. Acho que foi difícil para alguns. Félix murmurou depois de perceber que muitos pods de VR foram esvaziados. Não se incomodando com os resultados dos outros, Félix caminhou em direção à saída do salão. Ele se abriu automaticamente, permitindo que ele voltasse para o pub. No entanto, no momento em que voltou ao salão principal do pub, ficou um pouco assustado com a visão diante dele. Todos os mercenários estavam olhando para ele em silêncio. A maioria deles tinha um fluxo holográfico do julgamento à sua frente, mostrando a pedra vazia em que Félix estava sentado. Félix ignorou seus olhares e foi até o bar. Eu quero meu cartão. Ele pediu ao barman atordoado. Sim, imediatamente, Sr. Lancelot. O bartender imediatamente saiu do seu torpor e estendeu a mão para um dispositivo abaixo do balcão. Era uma impressora 3D avançada. Que nome você vai usar? O barman perguntou profissionalmente. Lança. Félix respondeu. Só isso? Sim. O barman não se atreveu a incomodar Félix pela segunda vez com seu nome mercenário enquanto o digitava no dispositivo. Então, ele esperou 1 ou 2 segundos antes que um novo cartão 3D platinado fosse criado na frente de Félix. Tinha sua foto, seu nome de mercenário e posição na frente. Na parte traseira havia uma mesa composta por 5 seções. Cada um tinha uma cor diferente, a partir de branco, amarelo, laranja, vermelho, preto. Esta era a mesa da missão. A cada liberação bem-sucedida, Félix teria um ponto adicionado em uma seção correspondente à dificuldade da missão. As missões mais fáceis eram brancas e possíveis para mercenários classificados F e E. Missões amarelas eram possíveis para mercenários classificados D e C. Laranja para mercenários classificados B e A. Vermelho para mercenários classificados como A e S. Por último, as missões negras eram impossíveis para os mercenários. Eles precisavam de armas pesadas e frotas destrutivas para acabar com eles, pois isso geralmente significava que o planeta já havia caído nas garras de criaturas do vazio. Bem-vindo à guilda, Sir Lance. O barman entregou a Félix seu cartão platina enquanto ele inclinava a cabeça respeitosamente. Obrigado. Félix pegou-o de sua mão e o colocou em sua pulseira quase imediatamente. Então, ele se virou e caminhou em direção ao portão aberto, indiferente aos murmúrios e olhares daqueles mercenários. Ele podia ouvi-los incitando uns aos outros para se aproximarem dele e pedirem que ele se juntasse aos seus esquadrões, mas ninguém se atreveu a fazê-lo. Afinal, Félix era considerado um Origin Bloodliner aos olhos deles. Quem se atreveria a convidá-lo para seu time quando ele era 10 vezes mais forte que todos os seus aliados juntos? Origin Bloodliners eram extremamente respeitados pelos Bloodliners e ninguém era estúpido o suficiente para antagonizá-los. Depois que Félix saiu da guilda, o pub voltou à sua atmosfera animada e barulhenta quase que instantaneamente. Aposto que ele se juntará aos heróis desconhecidos. Sir Winfried é o menos mandão dos 5 líderes. Você está falando sério? Ele claramente vai favorecer Blind Scarves. Concordo. Madame Amaru é conhecida por dar altos cargos com base na contribuição dos membros de seu esquadrão, ao contrário dos outros. Os mercenários evitaram trazer o assunto embaraçoso da covardia para Félix e começaram a apostar em sua próxima escolha. Félix estava atraindo tanta atenção apenas porque ele foi provavelmente o primeiro novato do Origin Bloodliner a se inscrever na guilda. Enquanto continuavam a discussão turbulenta, Félix já havia chegado à sua suíte. Ele entrou e tomou um banho rápido. Quando ele saiu, ele abriu sua caixa de entrada para sua identidade falsa. Como ele esperava, houve centenas de convites de todos os tipos de times.
Embora tivessem certeza de que Félix nem sequer olharia para o convite, não faria mal nenhum enviá-lo para lá. Quem sabe, um milagre pode acontecer. Rainha, exclua tudo. Infelizmente, Félix não tinha intenção de se juntar a ninguém. Nem mesmo aos 5 primeiros times. Se ele quisesse um esquadrão, teria trazido Eric, Malak e o resto de sua tripulação com ele. Mas ele não precisava da ajuda de ninguém, já que não estava aqui para matar criaturas do vazio por lucro ou fama, mas para alimentar aqueles gordurosos em sua mente. Só ele foi capaz de extrair a energia vazia dessas abominações com a ajuda de Asna. É uma boa ideia rejeitar convites até mesmo das 5 principais guildas. Asna perguntou a ele: eles podem vir atrás de você se sentirem desrespeitados ou algo assim. Não tenho tempo para lidar com cada um deles. Félix disse indiferentemente: vou enviar um e-mail para eles mais tarde e rejeitar o convite adequadamente. Félix respeitou aqueles idosos por fornecerem proteção contra o reino vazio nos séculos passados. Ainda assim, isso não significava que ele se curvaria às decisões deles ou algo assim. Rainha, por favor abra o quadro da missão, Félix perguntou enquanto se deitava na cama. A rainha fez o que lhe foi dito e trouxe uma enorme lista holográfica que exibia centenas de papéis com cores diferentes. O tabuleiro era a réplica exata daquele que estava dentro do pub da guilda. Os papéis ainda desapareciam e eram substituídos por novos a cada segundo. Rainha, por favor, remova os papéis branco, amarelo e laranja. No momento em que a rainha fez isso, o tabuleiro foi esvaziado da maioria dos papéis. Apenas papéis vermelhos e pretos foram deixados para trás. Eles não eram tantos. Surpreendentemente, havia mais papéis pretos do que vermelhos. Quando Félix leu o encontro deles, ele não achou mais surpreendente. Quase todos eles foram colocados no tabuleiro há anos ou milhares de anos. Como a cor preta significava planetas perdidos para anular a infestação, significava que cada papel representava um planeta caído em seu último suspiro. Nesse ponto, Félix começou a acreditar que as missões pretas não eram postadas no quadro para serem aceitas pelos mercenários, mas como um lembrete. Um lembrete de que cada vez que eles não conseguem fazer o seu trabalho perfeitamente, um planeta cai nas mãos de criaturas do vazio. Fim do capítulo. Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. Confúcio.